Boa tarde, pessoal. Mais uma semana, segunda-feira, dia 28. Estamos entrando na nossa 30ª semana de aulas remotas. São bastantes semanas, né? Então, vamos lá. Eu já coloquei, desde quinta-feira passada, as fotos do resultado da experiência dos micro-organismos na plataforma, tá? Então, se você ainda não foi lá dar uma olhada para responder a 1 e a 2, você dá uma olhada lá no que aconteceu. Tem fotos de longe, tem fotos bem de pertinho. Expliquem com as palavrinhas de vocês e depois me mandem a resposta, tá bom? E hoje a gente vai começar a ver, então, quem são esses micro-organismos, quais as características que ele tem, quais os nomes que eles recebem, tá? Então, vamos lá. Na página 88, a gente começa falando das bactérias. Então, as bactérias são micro-organismos que podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, como no solo, na água, no ar, ou associado a outros seres vivos. São seres unicelulares. O que quer dizer isso? Que eles têm apenas uma célula, certo? Isto é formado apenas por uma célula. Capazes de viver isoladamente ou em conjunto, formando colônias. Então, quando a gente tem muitas bactérias juntas, a gente diz que tem uma colônia de bactérias, certo? Uma célula bacteriana é aproximadamente 100 vezes menor que uma célula animal. Então, se para observar uma célula animal a gente já precisa do microscópio, imagina para observar uma bactéria, né? Ela é muito pequena. E ela só pode ser vista com detalhes por meio do microscópio eletrônico. Não quer dizer que ela não é vista pelo microscópio óptico, mas com detalhes no eletrônico, certo? As bactérias apresentam uma grande diversidade de estruturas e modos de vida. Algumas precisam de gás oxigênio para viver, outras não. Quanto à nutrição, algumas fabricam o próprio alimento e por isso são denominadas autótrofas. Já conhecemos essa palavra com relação aos vegetais, né? Porém, a maioria se alimenta de matéria orgânica produzida por outros organismos e são conhecidas como heterótrofas. Então, as que não produzem seu próprio alimento são as heterótrofas. Essa fotinha aí com essas bactérias amarelas é uma colônia de bactérias, são várias juntas, tá? As bactérias também podem variar em relação à forma. Os cocos apresentam formato arredondado. Já os bacilos são semelhantes a pequenos bastões. Os vibriões têm a forma de uma vírgula. Alguns grupos de bactérias se unem para formar uma estrutura única, chamada de colônia. Ao formar colônias, as bactérias podem apresentar diferentes arranjos. Os streptococos, por exemplo, são vários cocos juntos, formando uma colônia semelhante a um colar de bolinhas. Já os estafilococos têm a aparência de um cacho de uva. Então, aí no número 1, a gente tem 4 figuras. Na figura A, a gente tem várias bolinhas, que são os cocos. Então, você vai escrever aqui, cocos. Não vou mandar correção dessa página, a gente já está fazendo junto, tá? Na letra B, são várias bolinhas formando um cacho de uvas. Então, é o estafilococos. Tá tudo escrito aqui no livro. Ah, tia, você tá dando a resposta? Não. A resposta tá aqui, tá? Esse aqui que parece um bastãozinho, ó, são os bacilos. E esses que parecem uma vírgula são os vibriões. Ok? Muito bem. As bactérias são micro-organismos que desempenham diferentes funções ecológicas. Algumas vivem em associação com raízes de determinadas plantas, como o feijão e a ervilha.
Os micro-organismos auxiliam no aproveitamento do gás nitrogênio pela planta, importante para a produção de proteínas. Então aqui eles mostram na raiz umas bolinhas. Claro que isso aqui está aumentado, tá, gente? Então aqui são as bactérias que estão na raiz da planta, auxiliando que essa planta aproveite melhor o nitrogênio. Então é uma bactéria do bem, né? Lembra que eu falei que existem bactérias do bem, bactérias do mal? Pois é. Como os fungos, as bactérias promovem a decomposição da matéria orgânica. Já falou sobre isso lá na cadeia alimentar. Disponibilizando nutrientes para o solo. Então aqui você vê a maçã em 3 estados diferentes de decomposição, tá? Bactérias e fungos atuando na decomposição. Em técnicas de biotecnologia, as bactérias são utilizadas na produção dos transgênicos. Tá aí no glossário o que é transgênicos. Para fins econômicos e medicinais. Um dos primeiros produtos transgênicos foi a insulina. Em um organismo saudável, a insulina é produzida naturalmente pelo pâncreas. É uma substância que o nosso órgão chamado pâncreas produz. Porém, algumas pessoas não conseguem produzir esse hormônio adequadamente e precisam injetá-lo no seu organismo, como é o caso das pessoas com diabetes, certo? Então, pessoas com diabetes são pessoas que não produzem insulina e aí elas precisam injetar diariamente uma quantidade de insulina para o seu corpo funcionar, certo? Aí aqui ele fala, no Connect, conheça mais sobre o que causa a diabetes assistindo um vídeo disponível em Universidade das Crianças, tá? Aí vocês podem pesquisar. Vamos em frente. Do que é feito o iogurte? O iogurte é um alimento amplamente consumido por jovens e adultos. Ou seja puro, seja com açúcar, mel ou frutas. Apesar disso, muitas pessoas não sabem como este produto é feito. Imaginam apenas que há leite, açúcar e alguns frutos. Além desses produtos, existem bactérias. Elas são usadas para transformar o açúcar encontrado no leite, que é a lactose, em ácido lático, que é responsável por coagular o leite. Este processo é conhecido como fermentação. Basicamente, 2 bactérias são usadas no processo de fabricação de iogurte. A Lactobacillus bulgaricus e a Streptococcus thermophilus. A primeira está mais relacionada com a cremosidade e o cheiro do iogurte, enquanto a segunda está mais relacionada com a fermentação. Então, tanto o iogurte de fruta como aqueles iogurtes tipo Yakult, que é leite fermentado, né, como o mesmo nome fala, leite fermentado. Então, existem lactobacilos ou bactérias próprias para transformar aquele leite num leite fermentado ou num iogurte, certo? Também são bactérias do bem. O iogurte, além de saboroso, possui várias outras qualidades. Os lactobacilos usados em sua produção são importantes, por exemplo, contra doenças do intestino. Além disso, alguns estudos comprovam que o iogurte diminui o mau hálito, que é um cheiro ruim que fica na boca, e é uma boa fonte de cálcio, auxiliando assim no combate à osteoporose, que é uma fraqueza dos ossos, e a hipertensão, que é a pressão alta. Sem falar que o iogurte é uma grande fonte de vitaminas, bactérias do bem. Viu só? Algumas bactérias participam da fabricação de derivados do leite, como o iogurte, o queijo, o leite fermentado, entre outros. Há também bactérias em grandes quantidades no intestino do ser humano e de outros animais, as quais recebem o nome de microbiota ou flora intestinal. Elas geralmente não causam doenças
e atuam auxiliando na melhor absorção de nutrientes e na defesa contra outros micro-organismos potencialmente perigosos. Então, são bactérias do bem que vivem dentro do nosso intestino e que ajudam o nosso intestino a funcionar bem e nos ajudam nos protegendo de outros micro-organismos. Viu? Falei para vocês que tinha bactéria do bem. Muitas. Grande parte dessas bactérias é eliminada naturalmente nas fezes. Ao se analisar a água de um rio ou do mar, a detecção da presença desses micro-organismos significa que ali há, potencialmente, descarga de esgoto com fezes. Sendo assim, eles são indicadores de que a água não deve ser utilizada para banho ou consumo humano, por exemplo. Então, é o que a gente chama de coliformes fecais. Então, quando fazem uma análise da água da praia e tem uma quantidade grande de coliformes fecais, quer dizer que existe esgoto sem tratamento sendo jogado nessa água. Então, você não deve tomar banho, né? Elas são do bem quando elas estão lá dentro do seu organismo trabalhando. Depois que elas saem e se juntam com milhares de milhões, aí elas vão causar problemas, tá? Vamos lá. Qual a origem dos probióticos? Algumas pessoas falam muito hoje sobre os probióticos. O Punzinho, quando chegou aqui em casa, ele estava cheio de verme. E aí ele teve que tomar um remédio para tirar aquele monte de verme que ele veio lá da onde ele veio, cheio de verme. E aí depois que ele expulsou os vermes todos, a veterinária falou que ele ia ter que tomar um probiótico. O que é um probiótico? Vamos aprender o que é um probiótico. Os produtos lácteos fermentados têm sido associados há muito tempo à capacidade de conferir benefícios à saúde naqueles que os consomem regularmente. De fato, muitos alimentos que contêm probióticos aparecem na forma de produtos lácteos fermentados, como o iogurte e o kefir. Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro, no caso o homem e no caso do punzinho, tá? Conforme mostram vários estudos. Os probióticos podem ser consumidos em alimentos que contêm esses micro-organismos em grandes quantidades, ou serem feitos na forma de suplementos que são constituídos por organismos vivos. Uma das principais formas pelas quais os probióticos podem exercer efeitos benéficos está em alterar a microbiota intestinal. Isso pode ser feito pela introdução de novas espécies no trato gastrointestinal ou promovendo o crescimento de bactérias benéficas já existentes. Então, ela explicou pra gente que como o intestino dele estava cheio de verme, aqueles vermes estavam sugando o sangue dele, fazendo mal a ele, né? Ele teria que tomar um probiótico para refazer a flora intestinal, ou seja, para que aquelas bactérias da microbiota intestinal dele fossem colocadas ali novamente e ele ficasse saudável como ele está hoje, tá? Então ele tomou um remédio chamado probiótico. Então vamos lá. Qual é a importância da microbiota intestinal? Então a gente já falou que ela é importante porque ela auxilia na absorção de nutrientes e na defesa do organismo de outros micro-organismos que causam doenças, tá? Também chamados como patogênicos. Por que as bactérias que compõem a microbiota intestinal podem ser utilizadas como indicadores da qualidade da água? Foi aquilo que eu falei dos coliformes fecais. Se eu analiso a água do mar e tem muitos coliformes fecais, isso é um indicativo de que naquela água está sendo jogado esgoto sem tratamento. Então aquela água não serve para tomar banho nem para beber, ok? Então por isso que ela é indicadora. Vamos lá. Cianobactérias. As cianobactérias pertencem ao mesmo grupo das bactérias.
Elas são micro-organismos unicelulares simples, sem muitas estruturas em seu interior. Assim como as bactérias, as cianobactérias podem viver isoladas ou em colônias. As cianobactérias podem ser encontradas na água doce e na água salgada, em solos úmidos e até em fontes de águas quentes. Como outros micro-organismos, elas formam o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática e o grande responsável por disponibilizar o gás oxigênio à atmosfera terrestre pela fotossíntese. Olha como essa bactéria é importante, a cianobactéria. Lembram-se que quando a gente falou do ciclo do oxigênio, a gente disse que é errado dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque aonde se consegue mais oxigênio é no oceano, através dos fitoplânctons, que liberam muito oxigênio na atmosfera. Então, as cianobactérias são as formadoras dos fitoplânctons. Olha como ela é importante para a nossa vida. Então, vamos falar do plâncton. Quem conhece o Bob Esponja conhece o plâncton. Vamos lá. O plâncton é formado por organismos que flutuam livremente na coluna de água. Devido a pouca ou nenhuma capacidade de locomoção, ele é dividido em fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton é composto de organismos unicelulares, como algumas algas unicelulares e as cianobactérias e algumas bactérias fotossintetizantes. O zooplâncton é constituído por pequenos animais heterótrofos, ou seja, que não produzem o próprio alimento. Alguns protozoários, microcrustáceos e outros animais em estágio larval fazem parte do zooplâncton. Ambos os grupos são importantes para as cadeias alimentares aquáticas, sendo o fitoplâncton a base delas, porque ele é fotossintetizante. Ok? Vamos continuar então. Nós vamos até 96 hoje. Algas unicelulares. Aquelas algas que nós vemos quando vamos ao aquário, ao aquário, e a gente olha no microscópio, a gente vê as algas unicelulares. As algas unicelulares são micro-organismos fotossintetizantes, encontrados principalmente em lagoas e oceanos. Ao contrário das bactérias e das cianobactérias, elas apresentam uma organização mais complexa, em razão da presença de um número maior de estruturas em seu interior. Esses seres são capazes de realizar fotossíntese e vivem na superfície da água, onde também compõe o fitoplâncton, com alguns grupos de bactérias e cianobactérias. Por serem muito pequenas, elas consomem pouco gás oxigênio na respiração. Dessa forma, a maior parte do gás oxigênio produzido por elas na fotossíntese é liberada na atmosfera e disponibilizada para outros seres vivos que dependem dele para sobreviver. As diatomáceas são um grupo de algas unicelulares, também conhecidas como algas douradas. Uma característica marcante desse grupo é que a célula que forma o organismo desses seres é recoberta por um material resistente, a sílica. Quando morrem, as estruturas dessas algas, que estão impregnadas de sílica, se depositam no fundo dos oceanos. Esse material é muito usado na indústria para a fabricação de equipamentos de informática, cimento, tijolos, sabão e plástico. Vocês sabiam disso? Incrível, né? Olha de onde vem uma parte dessa matéria-prima. Quer dizer, na verdade, vem de um tipo de algas unicelulares mortas já, as diatomáceas. Os dinoflagelados são outro exemplo de algas unicelulares. Eles possuem cor avermelhada,
sendo comumente encontrados no mar ou em água doce. Alguns são responsáveis pelo fenômeno das marés vermelhas, que consiste na multiplicação exagerada dessas algas e de toxinas, podendo impactar muitos animais, principalmente peixes. Aí aqui ele mostra uma foto da maré vermelha no Japão. Quando há um crescimento exagerado desse tipo de alga, né, ela se torna tóxica para alguns peixes, tá? Então aqui eu quero saber o que é o fitoplâncton e quais os micro-organismos que fazem parte dele. Então tá lá no texto. O fitoplâncton, ele é um micro-organismo fotossintetizante, ou seja, que faz fotossíntese, tá? Eles vivem na coluna d'água. Algumas bactérias fotossintetizantes, as cianobactérias e as algas unicelulares fazem parte dele, ok? Muito bem. Continuando, vamos para os fungos unicelulares. Os fungos são seres heterótrofos, não produzem o próprio alimento. Podem ser unicelulares, uma célula só, e invisíveis a olho nu, ou pluricelulares, com muitas células, como os cogumelos, as orelhas de pau, que são visíveis sem ajudas do microscópio, como aqueles que se formaram na nossa experiência, que a gente consegue visualizar, né? Apenas os fungos unicelulares são considerados micro-organismos, até porque a gente já falou lá no início que micro-organismos são aqueles que são vistos somente com o uso de microscópio. Então, se eu consigo ver um cogumelo, ele é um fungo visível. Então, ele não é um micro-organismo, ok? Alguns fungos unicelulares atuam como as bactérias, como decompositores na natureza. Eles se nutrem da matéria orgânica de organismos mortos e devolvem os nutrientes minerais ao solo, possibilitando seu aproveitamento pelas plantas. Além dos decompositores, há fungos que produzem substâncias medicinais, como a penicilina. Então, a penicilina é retirada de um fungo. E também aqueles que causam doenças, como as micoses. Um processo que envolve a participação de fungos unicelulares é a fermentação. Trata-se de um processo natural, realizado pelos fermentos biológicos ou levedos. Vocês se lembram da nossa experiência do pãozinho, como ele cresceu, né? Ali tinha um fungo, certo? No caso desses fungos, a fermentação permite que eles obtenham energia a partir da glicose. Vocês lembram que eu botei açúcar, né? Na ausência do gás oxigênio. Os levedos são muito utilizados na fabricação de alguns alimentos, como pães. E isso ocorre porque, durante o processo de fermentação, os levedos produzem gás carbônico, lembra que a gente viu? No interior da massa. E com isso causam o aumento do tamanho da massa. A fermentação ocorre também na fabricação do álcool, combustível ou etanol. A queima do álcool origina água, gás carbônico e muita energia. A produção do álcool combustível pode ser feita na fermentação da cana-de-açúcar e de outros alimentos, como a beterraba, a batata, o milho, a cevada e até mesmo o arroz. No Brasil, o álcool combustível é obtido a partir da fermentação da cana-de-açúcar, certo? Aí aqui a gente tem uma foto de fungos levedos, né? 4.000 vezes aumentado, certo? Muita coisa. Então, vamos lá. Bactérias e fungos são aliados no processo de produção de energia de combustíveis renováveis, que a gente acabou de falar do etanol, né? Não por acaso, as características de certos tipos de fungos e bactérias há muito tempo encantam os cientistas.
que buscam fórmulas para transformar elementos naturais em combustíveis renováveis. Com o uso de técnicas de biologia sintética e transgenia, essa admiração é a grande aposta para o futuro da produção de fontes de energias mais verdes. Os micro-organismos não são novatos na função. Na safra 2008-2009, as leveduras, espécie de fungo unicelular, contribuíram para fermentar o caldo de cana-de-açúcar e produzir 27,5 bilhões de litros de etanol no país. Isso porque o potencial ainda tem limitações. Esses micro-organismos são muito sensíveis e não suportam ambientes com teor alcoólico superior a 15% e sucumbem à temperatura acima de 350 graus Celsius. Então, se estiver muito quente, eles morrem. Nos laboratórios brasileiros, há testes de meios para diminuir essa sensibilidade, simulando as condições necessárias para a escolha de micro-organismos aptos a trabalhar em situações estressantes. Viu que interessante? Aí a gente vai fazer uma nova massa de pão. Na verdade, o processo é o mesmo que a gente já fez da outra vez, né? Só que dessa vez a gente vai fazer uma massa com fermento e outra massa sem o fermento. E aí a gente vai observar o que vai acontecer. O que vocês acham que vai acontecer? Com fermento e sem fermento? Aguardem, viu? Eu vou ver. Se eu conseguir fazer essa experiência hoje à tarde, eu filmo e mostro pra vocês. Se eu não conseguir, eu vou ver se eu consigo fazer na segunda-feira e filmar pra mostrar pra vocês. Tá bom? Não precisa fazer em casa, pode aguardar que eu vou fazer. Só não vou prometer que vou fazer hoje, tá? Um beijo. Até daqui a pouco na aula de português.